justiça e do juízo. Aquele que está dentro de mim, dentro de você. Quero falar sobre a maior força que o homem conhece ou conheceu. Quero falar sobre essa dinamite ou dunamis, essa força interna que move a igreja, aguardando o noivo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito daquele que te resgatou do inferno e da morte, que te encheu de graça, te colocou os seus pés firmes na rocha. Quero falar para vocês hoje à noite a respeito daquele que faz morada dentro do meu e do seu coração, aquele que é capaz de transformar o mais vil pecador num homem segundo o coração de Deus. Quero falar para vocês daquele que sonda os corações, o consolador, o amigo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que veio e tabernacula dentro de mim e dentro de você. Quero falar daquele poder que um dia você sentiu quando Jesus entrou no seu coração. Quero falar da pessoa que tem ciúmes de você quando você o deixa. Quero falar do poder que expulsa o mal, que abate o orgulhoso, mas que exalta o diligente e humilde. Quero falar sobre a terceira pessoa da Trindade, que é responsável por preparar a noiva, e no soar da trombeta nós estaremos com ele, segundo João descreveu, dizendo que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo de Deus. A promessa que foi feita lá no Éden, através de Deus para o homem. Na queda do homem, Deus fez uma promessa dizendo que nós seríamos resgatados pelo seu poder, e que lá no Éden, devido a toda aquela tragédia que é relatada no capítulo 3 de Gênesis, Deus olhou para mim e para você, contemplou a eternidade e falou: vai vir um que vai resgatar vocês, encher de graça, poder e misericórdia, e aonde eu estarei, vocês estarão comigo. A promessa que Deus fez a Adão, segundo Paulo descreve em Romanos, dizendo que através do primeiro Adão nós herdemos o pecado e a morte, mas através do segundo Adão, Cristo, pelo poder vital do Espírito, nós somos resgatados das trevas e revestidos de poder. Deus fez uma promessa e Ele trabalhou todos os detalhes para que essa promessa viesse. Quando Adão errou, devido à cobiça, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, à soberba da vida, quando Eva foi, de certa forma, enganada pela serpente, Deus poderia muito bem estralar os dedos e começar tudo de novo. Deus poderia pegar, e a Bíblia fala que com um sopro Ele explode o inferno. Poderia muito bem pegar Satanás, condená-lo eternamente, como se fosse um quadro branco, apagar tudo o que tinha acontecido e começar de novo. Deus poderia simplesmente olhar para toda aquela tragédia do Éden e dizer: vou começar tudo de novo. Mas Deus escolheu um outro caminho. E a primeira pessoa que é relatada no capítulo 1 de Gênesis, diz nos versos: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia.
O Espírito de Deus, o Espírito Santo, já caminhava na criação. Ele participou da criação. O Espírito Santo, ele fez, talvez foi a força motriz que formou todas as coisas junto com Deus. Salomão escreve dizendo que a sabedoria, no capítulo 9, se deliciava na presença de Deus. O Espírito Santo pairava sobre todas as coisas, ele estava presente sobre todas as coisas. Mas na queda do homem, a Bíblia diz de uma sentença que Deus soltou, dizendo: o meu Espírito não contenderá mais com o homem. Houve tristeza. A alegria do Espírito Santo está no homem, foi retirada através do pecado. Numa questão teológica mais livre, nós vemos Deus estabelecendo um tempo limite, 120 anos. E durante 120 anos, Noé pregava a mesma mensagem. Tudo isso vai ser feito de novo. Deus vai vir buscar o seu povo. A promessa que Deus fez lá no Éden, você vê Noé reforçando e dizendo: olha, tudo isso que nós estamos vendo, essa maldade que está sendo varrida da terra, um dia tudo isso vai acabar. E durante 120 anos, o Espírito Santo inspirava Noé a construir a arca e pregar a mensagem: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Veio o dilúvio. E o Espírito de Deus, a Bíblia diz que era com Noé, o justo. Durante o tempo da arca, eles ficaram protegidos. Mas eu fico imaginando Noé dentro da arca, durante um tempo, com um monte de bicho, com 8 pessoas, não tinha para onde ir. E a Bíblia diz que a arca tinha uma janela. Então talvez Noé, no seu desespero de estar estressado, não tinha muito o que fazer, ele falou: eu vou embora desse lugar, não quero mais ficar aqui. E então ele sobe no 3º andar e abre a janela para ir embora, porque a porta fechou pelo lado de fora, o lado de dentro não tinha fechadura. E Noé sobe na janela e diz: eu vou embora. Quando ele abre a janela, que ele olha para fora, ele vê corpos boiando na água, gente apodrecendo, cheiro de morte. Então ele olha para fora e vê a desgraça do mundo. Ele olha para dentro da arca. O Espírito diz: fica aí, Noé. Você está salvo. Você está protegido. Não vai embora. Quantos de nós o Espírito Santo resgatou? Vocês estão me vendo aqui, me vendo na internet, e devido às circunstâncias da igreja, tudo difícil, o mundo está difícil, e você olha para fora e diz: eu quero ir embora desse lugar. Mas quando você vê lá, o Espírito entra no seu coração e diz: você aqui dentro está salvo. O mundo só tem tragédia, aguenta mais um pouquinho, a promessa vai vir. O dilúvio acaba, Noé então começa tudo de novo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus era com Noé. Então veio os patriarcas da fé. E pela fé a Bíblia diz que Abraão foi viver a promessa que Deus estabeleceu. E Deus dá uma palavra para Abraão dizendo: ande na minha presença, Gênesis 17, ande na minha presença e seja perfeito, maduro, resista às tentações. E o Espírito de Deus era com Abraão. Isso é relatado no livro de Hebreus. Abraão, pela fé, creu na promessa que Deus ia voltar na pessoa do seu filho Jesus Cristo e resgatar tudo aquilo que foi deformado pelo pecado. Vem Isaac, vem Jacó, e o Espírito de Deus estava ali. Deus abençoava Jacó, Deus abençoava Isaac. Durante os patriarcas da fé,
As mulheres não podiam ter filhos. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Mas os seus maridos intercederam, e a Bíblia diz que Deus ouviu a intercessão. E Deus, ouvindo a intercessão dos seus maridos, deu filho a essas mulheres. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós hoje. E você que está aqui esperando a promessa da sua história se cumprir, o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, na terra que era sem forma e vazia, Ele intercede por nós hoje, por vocês, dizendo: espere só mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. Vem Moisés, o libertador. Ele recebeu uma profecia dizendo que ia ser o libertador de Israel. E o Espírito de Deus entrou no coração da mãe de Moisés, Joquebede, inspirou ela a fazer uma arca, um cestinho, e colocar o seu filho dentro daquele cesto. A coragem dessa mulher. Fala-se muito pouco de Joquebede, mas ela teve fé, inspirada pelo Espírito. Então ela coloca o menino na água, e esse menino então é resgatado. Deus declara jejum no rio Nilo. Jacaré não come hoje, enquanto Moisés não sair da água. O Espírito de Deus, na figura da irmãzinha Miriam, ficava vigiando Moisés para ver aonde ele ia. O Espírito de Deus ainda está vigilante e com seus olhos sobre nós, sobre a nossa família e a nossa geração. Moisés então cresce e vira o libertador de Israel. E o Espírito de Deus era com Moisés. No momento mais difícil da vida de Moisés, que estava sendo cercado por o exército do faraó, e o mar vermelho na frente, a Bíblia diz que um vento oriental soprou a noite inteira e rasgou o mar no meio, e Deus disse: marcha Moisés. O Espírito de Deus era com Moisés, e o Espírito Santo de Deus é conosco ainda hoje, intercedendo por nós e nos livrando de tanta tragédia que nós não temos nem noção do que é. O vento oriental conduziu o povo no deserto. A Trindade estava no deserto. A figura da arca do concerto apontava para Jesus. A proteção de Deus, de dia como nuvem, aleluia. E se tem um elemento que exemplifica o Espírito Santo, é fogo. E à noite, a coluna de fogo brilhava no meio do arraial. O Espírito de Deus era com o povo, queimava. Um belo dia, Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, eu vou tirar do Espírito que está em você e vou dividir para 70 homens. Moisés falou: pois não, Senhor. E aquilo ali foi extraordinário. Foi extraordinário. E foi a primeira menção de alguém cheio do Espírito profetizando no meio do deserto. O Espírito que estava em Moisés é dividido por 70 homens. O culto acaba, o culto acabou. Então chegou Josué e falou assim: ei Moisés, deixa eu falar uma coisa para você. Moisés falou: pois não, Senhor. Pode falar, Josué, o que foi? Olha, o culto já acabou. Sim, já acabou, mas tem dois caras lá fora, falando em mistério, profetizando, dançando, cantando. Que negócio é esse? E Moisés falou assim: ô Josué, tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo Israel conhecesse esse poder. Todo Israel. Moisés já sabia o que era o Espírito de Deus. Oxalá que todos pudessem conhecer esse poder. Ei, escute. Sai Moisés, vem Josué. E o Espírito de Deus era com Josué. Deus gritou no coração de Josué: Josué, pois não, meu Senhor, aonde você for, eu vou com você. Onde você colocar a planta dos pés, eu vou estar com você. Bora, Josué. O Espírito de Deus nos incentiva. O Espírito de Deus nos faz conquistar. É impossível
como diz o escritor dos Hebreus, que uma pessoa que foi invadida pelo maior poder dessa terra consiga ficar parado olhando para cima. Hoje, querido, a tampa da chaleira vai voar. Hoje nós vamos acender esses lamparinas tudo. Hoje, ou você é 5 louca, ou você é 5 prudente. Hoje o fogo vai descer. É hoje. É hoje, é impossível. Moisés marchou, derrubou muralha, caminhou, passou o rio, teve que ser represado para ele passar. Ei, Josué é cheio do Espírito, e eu descobri que o Espírito Santo gosta de umas pelejas, gosta de cara desafiador. Eu descobri que o Espírito Santo, Paulinho, gosta de gente, sabe, vamos para cima nesse negócio. Você está entendendo? Talvez você não entendeu, mas o Espírito Santo não gosta de crente, vamos ver o que dá para fazer. Não. O Espírito Santo gosta de crente avivado, crente cheio da graça. Nós vai pôr o pé nesse trem. Ei, olha o que Josué fez, cheio do Espírito, disse assim: sol, para. E a Bíblia diz que não houve nada parecido, nem antes dele nem depois. Cheio do Espírito. A criação olhou para Josué e falou assim: nu, o homem está cheio do Espírito, vamos obedecer. Parou. Sai Josué. Vem os juízes. Os juízes. Pode ser que foi o período assim meio coisado de Israel, mas ali tinha crente sério, tinha homem sério, e o Espírito estava ali. Estava. O Espírito estava no grito de Gideão com seus 300, quando ele derrubou o vaso e gritou por Gideão e pelo Senhor. O fogo se espalhou. O Espírito estava ali. O Espírito Santo estava no cântico de Débora, quando ela debaixo da palmeira cantou dizendo: o Senhor é o rei e o Senhor é o general de guerra que condena toda a terra. O Espírito de Deus estava nas tranças de Sansão. O Espírito de Deus estava, aleluia, na intercessão da mãe de Sansão. O Espírito de Deus estava em Jefté, quando ele encarou. O Espírito de Deus estava nos juízes, porque Deus dava vitória. Sai os juízes, entra Ruth. O Espírito de Deus, o compassivo consolador, estava no coração de Boaz. Quando viu a menina jogada aos seus pés, ele pegou a capa e jogou sobre ela. Isso é um princípio do Espírito. Ele é o nosso remidor, que esconde as nossas vergonhas e nos lava mediante o sangue de Jesus e nos restaura para uma nova vida. O Espírito de Deus, aleluia, estava em Samuel, quando Ana foi para a igreja interceder porque ela queria ser mãe. E hoje de novo eu quero interceder. Você que quer engravidar, você que está querendo filho, o Espírito de Deus está dizendo: vai gerar filho, vai ser mãe de nações. O Espírito de Deus trabalha e navega no nosso meio dizendo: vai se cumprir aquilo que Deus falou. Ei, o Espírito de Deus estava em Samuel. Quando ele ouviu a voz de Deus, falou: fala, Senhor, que teu servo ouve. O Espírito de Deus estava com Saul. Quando Saul estava na posição, ele guerreou contra os amonitas, e ele, cheio da autoridade, livrou Israel. O Espírito de Deus estava com Davi. Davi, quando Davi estava lá por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas da família, tocando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Espírito de Deus estava com Davi, quando ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Espírito de Deus estava com Davi, quando ele escreveu o Salmo 42, que ele disse: porque te abate, ó minha alma, espera no Senhor, Deus meu e o meu Redentor. O Espírito de Deus estava em Davi,
quando ele disse assim: Senhor, para mim a sua obra é maravilhosíssima, que eu não consigo compreender. E ele diz: o Espírito de Deus estava em Davi, quando ele escreveu no Salmo 116, 12: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O Espírito de Deus estava em Davi, quando ele profetizou no Salmo de número 1, dizendo: aquele que espera no Senhor são como árvores plantadas junto ao ribeiro, que no tempo certo dá os seus frutos. O Espírito de Deus estava tão impregnado em Davi, que é dele a frase: não retire de mim o teu Espírito, e não me lance fora da sua presença. Ele sabia quem era o Espírito. Ele reinou, ele conquistou, ele construiu, ele amou Deus, ele quis a arca perto dele. O Espírito de Deus incentivava Davi a outros cantores a adorar. Davi era adorador. Ele incentivou a Corá, ele incentivou a Gedutum, ele incentivou a Asaf a cantarem. E é de Asaf uma das melhores profecias de crise de uma pessoa que disse assim: eu, quando atentei para o mundo, quase resbalou os meus pés e quase desviei. Mas é de Asaf, no Salmo 73, que ele diz assim: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há ninguém na terra que eu deseja mais do que a ti. E quando eu entrei na casa do meu Deus, eu entendi o fim deles. Deus é o meu Senhor, e quão bom é o meu amado Senhor, Deus da minha vida. O Espírito de Deus estava com Jó. Aleluia. O Espírito de Deus estava consolando Jó. E através do Espírito de Deus que Jó infla os pulmões com toda a força que ele tinha. No capítulo 19 do seu livro, no verso 25, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele estava lembrando da promessa que Deus fez. O Espírito de Deus estava com Salomão, quando em 2 Reis, capítulo 2, capítulo 3, ele pede sabedoria, e ele diz: Senhor, me dê sabedoria, porque eu sou como uma criança e não sei como reinar. E o Espírito de Deus entrou no coração de Salomão, e ele escreveu mais de 7.000 provérbios, mais de 3.000 cânticos. E o Espírito inspirou tanto Salomão num cântico, que o maior deles está na Bíblia, Cântico dos Cânticos. E é através do discernimento e da canção apaixonante de Salomão que você vai ver o Espírito profetizando para que todos ouçam, dizendo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É o Espírito de Deus dizendo: eu anelo estar com Ele, eu anelo estar com Deus, mas eu também anelo estar com o meu povo. Deus prometeu dizendo: o Espírito vai vir e vai derramar sobre todos nós. Sai o Cantares, entra então Isaías, e o Espírito de Deus estava com Isaías, e numa intensa intercessão, Isaías diz, cheio do Espírito, dizendo: um menino nasceu, e um filho se nos deu. E inspirado pelo Espírito, ele disse: e sobre os seus ombros está o principado, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías então sai, aleluia, e vem Jeremias. E Jeremias é a parte onde o Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis. Em Jeremias, o Espírito usa a boca do profeta e diz: 2 pecados o meu povo cometeu. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não pode reter. Eu não consigo ficar porque tem pecado. E foi Jeremias, aleluia, que tem uma das maiores profecias de consolo. Em Lamentações capítulo 3, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Coloque a boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. O Espírito dizendo: não acabou, não vai acabar assim, a sua vida não vai parar assim, o seu marido vai voltar, o seu filho vai voltar, a sua mulher vai ser vivificada. Não vai acabar assim não, não vai acabar assim não, não vai. Então sai Jeremias,
Vem Ezequiel, inspirado pelo Espírito. Ezequiel tem uma visão de 4 seres viventes. Ele vê um boi, ele vê um leão, ele vê uma águia e ele vê um homem. Ele vê trono, aleluia. Ezequiel vê um trono lá na beira do rio Quebar. Ele vê um trono com rodas dentro de outra roda, e o trono ia para um canto e ia para o outro. E Ezequiel olha assim e diz assim: que conversa é essa? Trono com roda, não estou entendendo. Então o Espírito entra no coração de Ezequiel e diz assim: Ezequiel, você não entendeu mesmo, querido, você está desviado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou um Deus que estou aonde quero, como eu quero, do jeito que quero, faço o que quero, ninguém me detém, ninguém me segura. Eu não sou Deus feito para morar em templos feitos por mão de homens. Eu sou isso, Ezequiel. Sai, Ezequiel. Vem, Daniel. Daniel. E Daniel tem 2 passagens que inspiram o Espírito Santo. A primeira passagem, o rei aqueceu o fogo e falou: joga os crentes lá dentro. O rei fez errado, o rei estava desviado. Quando jogou os 3 meninos lá dentro do fogo, os meninos falaram assim: pode jogar. De fogo nós entendemos, pode jogar, nós é crente, de fogo nós entendemos. Quando jogou lá, fogo com fogo, querido, fogo não queima fogo, fogo com fogo dá fogo. Pode aquecer, é fogo, aleluia. Querer matar crente com fogo, que conversa é essa? Papo esquisito. A outra passagem, Ezequiel, em Daniel, que me chama a atenção do Espírito Santo. O rei tem um sonho. O rei come um negócio esquisito, passa mal à noite, tem um sonho, acorda perturbado das almas. Então o rei chama todos os sábios da época e diz assim: eu quero saber o que eu sonhei e a interpretação. Se vocês não me contar, eu vou matar todo mundo. O rei estava bravo, coisado, ele estava com a carroça empinada. Então ninguém falou, os meninos falaram assim: meu senhor, não tem como decifrar um sonho se você não contar o sonho. Nabucodonosor falou assim: por que eu pago vocês? Vocês não prestam para nada, que conversa são vocês? Não são sábios, vocês vão morrer tudo. Chamou o guarda, mata tudo. Então teve um lá que falou assim: ei, pera, rei. O rei falou: o que foi? Tem um crente aí. Tem. É mesmo? É curioso isso aqui. Está gravando aqui? Quando a medicina não tem resposta, vai para a igreja. Ei, escuta. Quando a economia não funciona, vai para a igreja. Quando o tratamento não livra do álcool, da cachaça, da maconha, do crack, do pó, vai para a igreja. Quando você quer, assim, ter poder, você vai na esquina, mata galinha, mata pato, põe farofa com pimenta, feijão, óleo de dendê, que mais põe lá? Põe os três esquisitos lá, invoca os capetos, os capirotos, os espíritos de Munhá. Até o demônio olha assim: para você, querido, vá para a igreja. A solução desse mundo qual é? A igreja. A igreja. Deu tudo errado, quem que eles chamam? Os crentes. Quando não dá certo, quem que eles chamam? Os crentes. Quando está endemoniado, subindo nas paredes, os crentes. Os crentes. A igreja ainda é cheia do Espírito Santo. Ele não morreu. Paulinho, tem um crente aí. Quem é? Daniel, chama ele. A Bíblia diz que Daniel já estava assim, já de idade. Eu imagino Daniel chegando na frente do rei. Pois não, meu rei. Aqui, falaram que você decifra o sonho. Sim, senhor. Eu quero saber o sonho. Eu quero saber o que eu sonhei e o sonho. Se você não me contar, você vai morrer. Todo mundo vai morrer, vocês não prestam para nada. Daniel falou assim: sim, senhor, o senhor me dá até amanhã? O rei falou: te dou. Amanhã? Amanhã. Ele chega em casa. A mulher dele fala assim: o que aconteceu, Dani? O que houve? O rei lá comeu uma feijoada esquisita, passou mal, quer que eu decifre um sonho para ele. Ele falou assim: se não decifrar, nós vai morrer tudo. A mulher entrou em desespero. E agora? Parece que estou vendo Daniel dizendo assim:
maior é o que está em mim, assonjou e aceia comanai, do que está nele. Mas ele é o rei, eu sirvo o rei dos reis. Mas o que você vai fazer agora? Vai orar? Não, eu vou dormir. Está na Bíblia. Eu imagino os anjos olhando para Daniel e falando assim: rapaz, esse entendeu o mistério. E aqui tem um outro mistério. Sonho só pode ser revelado em outro sonho. E quem tem o Espírito de Deus, querido, descansa. Está entendendo? O crente. Sai Daniel, vem os profetas menores. Oséias, cheio do Espírito Santo de Deus, teve compaixão de Gomer e a restituiu. Joel olhou para a nação e disse: fortaleça os joelhos cansados, façam das foices espadas e das enxadas lanças. Todo mundo perguntou: por que, Joel? Nós estamos tudo ruim, está tudo quebrado. Ele falou: não, você não entendeu. Haverá um dia em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os anciões terão sonhos, e tudo que foi consumido pelo gafanhoto será restituído. Sai Joel, entra Naum. Naum, então, cheio do Espírito de Deus, traz condenação às cidades que não receberam os cristãos. No caso foi Nínive, que teve uma chance e não se converteu de novo. Sai Naum, entra Ageu. E Ageu, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: a promessa não morreu. Por quê? Porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sai Ageu, entra Abacuque. E Abacuque, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou assim: o justo viverá da fé. Sai Abacuque, vem Zacarias. Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sai Zacarias, vem Malaquias. Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse assim: vocês estão fazendo coisas erradas, muito erradas. E aí o pessoal o Espírito perguntou: o que? Vocês estão me roubando. Mas se vocês trouxerem o dízimo à casa do Senhor, serem fiéis em todas as coisas, Malaquias profetiza e diz: eu repreenderei o gafanhoto, eu repreenderei o devorador, o migrador e o contador, diz o Senhor. Sai Malaquias, houve um silêncio. Então vem o primeiro evangelho, que é Mateus. E Mateus, inspirado pelo Espírito, começa a descrever a genealogia do Mestre, dizendo: ele é aquele que começou lá em Adão, que vai terminar lá no céu. Sai Mateus, vem Marcos. E Marcos, inspirado pelo Espírito de Deus, ele começa a falar que Jesus é aquele que faz todas as coisas. Sai Marcos, entra Lucas. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fez uma busca histórica e disse: realmente, ele é o homem das mãos furadas, ele é aquele profetizado por Isaías, ele é aquele profetizado lá no Éden, ele é o ancião de dias. Sai Lucas, vem João. E João, então, cheio do Espírito, disse: ele é o princípio de todas as coisas, ele é o verbo, o Logos de Deus. E inspirado por Deus, essa menina colocou aqui: e todos aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo de Deus serão chamados filhos de Deus. Sai João, e entra Atos dos Apóstolos. Ai, ai, ai. A promessa: 12 homens, 500 pessoas ouvem ele dizer: fique em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. 500 pessoas entram naquele cenáculo. E então, durante 10 longos dias,
eles começam a orar, Eliseu dizendo: Jesus, manda a promessa, manda o teu Espírito. 500 pessoas. Passou um dia, 2 dias, diminuiu porque não vai vir mais promessa. E a Bíblia diz que em Jerusalém tinha festa, muito barulho. Não é para mim esse negócio. Igual você que está aqui hoje, me vendo pregar, esse careca doido está falando aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Você saiu de casa hoje e veio aqui dizendo assim: eu vou lá ouvir uma palavra para consolar meu coração. Quer consolo no seu coração, querido? É o Espírito Santo de Deus dentro dele. Escute só. E aí, deu 5 dias, dos 500 ficou 250. 7 dias, dos 250 ficou 200. 8º dia, dos 200 caiu para 150. 9º dia, ficou 120. Muitos de nós recebemos promessas de Deus durante a nossa caminhada cristã e não perseveramos em ficar em Jerusalém até sermos revestidos do alto. Estaríamos fazendo um monte de bobagem aí fora, colocando a culpa na igreja, colocando a culpa no pastor, a culpa no sistema. Ele disse, e Ele é fiel para cumprir. E ficaram perseverando lá. Manda a promessa, Senhor. Manda a promessa, Senhor. 9º dia, alguns já estavam até meio desanimados. Vamos embora, larga esse trem aí. Acho que não é para nós. O chamado não é para nós. Esse negócio de ser fogo, orar para ser curado, não, isso não é para nós. 10º dia, estão lá quietos. De repente bate na porta. Maria abre a porta. Pois não, Maria era um rapaz. O rapaz olha assim e fala: você não é Maria? Sim. Você não está lembrando de mim não, Maria? Maria dá uma olhada ali, Paulinho, nele. Não. Ô Maria, o seu filho Jesus atravessou o mar da Galileia, chegou lá em Gadara, ele me tirou do cemitério. Eu sou um gadareno, lembra de mim? Posso entrar? Ela: pode entrar. Quando Maria está fechando a porta, vem correndo uma menina: espera. Maria para: pois não. Ô Maria, deixa eu entrar. O que você quer aqui? Quem é você? Você não está lembrado de mim, Maria? Não. O seu filho Jesus foi lá na minha casa, subiu no 2º andar com meu pai e com a minha mãe e falou para mim: Talita cumi, levanta, eu sou a filha de Jairo e meu pai está vindo aí. É que ele está estacionando o carro, mas ele já vem, entra. Maria fecha a porta, bate na porta. Pedro vai abrir, pois não, era um ancião, barba bem feita, com os pergaminhos embaixo do braço, a Bíblia, Shalom. Pedro fala: Pai, Senhor, quem é você? Ô Pedro, como que você não me conhece? Sou Nicodemos, querido. Deixa eu entrar, aqui tem a promessa, deixa eu ficar aqui. E a Bíblia diz que eles foram se reunindo. Está escrito aqui, ó: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que isso significa? Quando você foi tomar banho, colocar tua roupa de ver Deus para vir aqui, e estava ligando o carro, o que o Espírito estava dizendo? Vai para aquele lugar que eu vou falar com você lá. Ei, sabe o que é isso? Quando você pegou e trocou seu bebê, o seu nenê, fez a mamadeira dele, falou assim: eu vou lá para a igreja, o Espírito Santo estava dizendo: vai para lá, porque lá eu tenho um negócio com você. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus dizendo assim: larga essa televisão, vamos para a igreja, que lá eu vou ter uma conversa bem séria com você. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus dizendo no seu coração: se reúne lá, porque é lá que eu vou trazer teu marido, é lá que eu vou trazer teu filho, é lá que eu vou mudar a sua história, é lá que eu vou te dar promessa. Vamos se reunir todos no mesmo lugar. De repente começou: estou sentindo um negócio diferente, tem um negócio esquisito. Um pega, abre a janela, aquele vento entra e começa a pairar naquele cenáculo. Maria olha para Pedro assim: Pedro, tem um negócio aceso em cima da sua cabeça, rapaz, o que é isso? Ele passa a mão assim: não sei. Pedro olha para João: dá uma olhada nesse negócio aí, cara, está aceso em cima de você. João olha para Tomé e fala: Tomé, você não vai acreditar, querido, o quê? Tem um trem em cima de você aí. E eles começam assim: está diferente hoje aqui.
A música está diferente hoje aqui. O negócio está diferente aqui. Eu estou sentindo um trem diferente aqui. E a Bíblia diz que de repente, foi de repente, não é quando você quer, é quando Ele quer. É de repente o negócio, como um domingo de hoje. Diz assim, hoje eu vou para lá e vou abandonar tudo. Querido, não vai embora, porque se você for embora, você vai perder o melhor da festa. É quando você está reunido, não é quando você está sozinho. É quando você está reunido. E no céu, nós vamos se reunir lá. E lá não haverá mais choro, nem morte, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. E Ele está dizendo para mim e para você, hoje vai aparecer línguas distribuídas como de fogo sobre a sua cabeça, e nós vamos ficar cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Ele, o Espírito de Deus, paira em nossos corações. Escute, o Espírito de Deus, Ele não vai atrás de pessoas perfeitas. Andressa, o Espírito de Deus paira em corações sem forma e vazio. Porque quando Ele enche o William, Ele começa a moldar a imagem e semelhança do Altíssimo. Ele olha para você e Ele diz assim, do jeito que você está, você não consegue entrar, mas eu vou te ajudar. Eu vou entrar em você, eu vou trazer o céu para você, vou te moldar à medida do céu. E quando tocar a trombeta, você está apto a subir. O Espírito de Deus está passeando em nós, pegando o seu coração que está sem forma e vazio, e está moldando, porque Ele prometeu e Ele cumpriu. Um dia você foi cheio, hoje Ele sopra o pavio que fumega. Se um dia você desacreditou de tudo isso que eu estou falando aqui, bem-vindo à casa do Pai, porque hoje Ele está moldando você de novo, a imagem e semelhança dEle. Se um dia você desacreditou das promessas, seja bem-vindo, porque Ele está renovando as promessas e dizendo, você vai ser mãe, você vai ser pai, você vai ser salvo, você vai largar desse negócio, porque no céu, aonde nós estivermos, nós vamos cantar com os anjos, nós vamos ver os 24 anciões, e nós vamos vê-lo face a face, e Ele vai olhar para nós e vai dizer, seja bem-vindo, servo bom e fiel. E o Espírito que habita em mim e você vai dizer assim, missão cumprida. Não importa como você começa, importa como você termina, cheio do Espírito de Deus. Aleluia! Ei, escute! Quem vai ser o primeiro que vai sair do seu lugar e falar assim, eu quero isso, o altar está aberto, eu quero isso, eu quero ir embora daqui, eu quero ir para o céu, eu quero ser cheio, eu quero ter de novo isso. Quem vai ser o primeiro que vai sair e vai dizer, eu